Agora eu quero saber quem foi o melhor goleiro da temporada. Vamos colocar na tela para a turma que está no YouTube também. Nós colocamos algumas opções e, evidentemente, se o Alê e o Romano discordarem, falam, eu acho que tem um cara que vocês esqueceram e seria meu voto. Vocês podem sugerir normalmente, naturalmente. Para quem tá no YouTube, tá aí, ó, as imagens de goleiros que se destacaram nessa temporada. Léo Jardim, goleiro do Vasco da Gama. Se não fosse o Léo Jardim, acho que a situação do Vasco seria pior do que foi, né? Lucas Perry, goleiro do Botafogo, chegou à seleção brasileira nessa temporada com um desempenho espetacular do Botafogo. Everson, do Atlético, grande temporada do Everson, né? Mais uma. O Everton, do Palmeiras, goleiro do campeão brasileiro. Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, uma das melhores defesas do campeonato ao lado do Atlético. Ale Oliveira, seu voto. Então esse negócio da temporada que a gente confunde muito, né? Porque, por exemplo, na temporada, o Fábio foi espetacular. Na temporada, porque você coloca aí a Copa Libertadores, onde o Fábio foi muito bem. Mas foi muito bem. No Campeonato Brasileiro... E o Rocher também. Também, foi decisivo, né? Decisivo. Mas daí, quando você vai pro Campeonato Brasileiro, essas duas equipes, inclusive que a gente citou aqui, deram prioridade para Libertadores. Olharam pro brasileiro como a segunda opção, né? Então, no Campeonato Brasileiro, eu entendo que o Everton é o jogador mais regular. Agora, o Everson, eu acho que ele foi muito decisivo no retorno. Ele não foi mal no turno e foi muito decisivo, fez muita diferença no retorno, portanto, o meu goleiro seria o Everson. Everson pro Ale Oliveira, para você, Romano. Eu vou de Everson e acho o seguinte, ele não se sobressaiu no primeiro turno, mas ele salvou o Atlético inúmeras vezes no primeiro turno, quando o time estava uma bagunça, batendo cabeça, e no segundo ele brilhou intensamente e eu vou de Everson. Para mim, Everson também, melhor goleiro do campeonato, unânime. Vamos lá para os laterais direitos desse campeonato brasileiro. Aliás, confesso que aqui com o Paulo Azeredo, para lateral, direito e esquerdo, nós tivemos uma certa dificuldade em arrumar com fartura grandes opções. Vamos a elas. Até a seleção brasileira tem essa dificuldade. Até a seleção brasileira tem e a seleção pode pegar em qualquer campeonato do mundo, né? Vou te falar que até o futebol internacional. Tem time aí improvisando zagueiro de lateral. Não tá fácil. Mike, lateral direito do Palmeiras, campeão brasileiro. William, do Cruzeiro, terminou a temporada muito bem, foi bastante elogiado desse campeonato brasileiro. O Rafinha, do São Paulo, sendo lembrado nessa lista, e o Samuel Xavier, do Fluminense, também. Antes de justificarmos, queria ouvi-los. Primeiro você, Romano. Eu acho que faltou um aí. Quem? Léo Realpe do Bragantino. E Pode sugerir. Fez um belo campeonato brasileiro. Seria o seu voto ou o seu voto estaria Não, nesses? seria o meu voto. Realpe? Léo Realpe. Seria o meu voto. Samuel Xavier é pela Libertadores, porque o brasileiro ele não se destacou nessa lateral, não. Agora, se for escolher entre os 4 aqui, meu voto é do William. Se for escolher os 4 aqui. Se for entre essas opções. Se for entre essas opções, meu voto é do William. Mas você pode votar no Realpe se você quiser, não tem problema. Eu vou de Léo Realpe. Ale Oliveira. Não, seguindo essa linha aí do Romano, o Samuel Xavier, eu acho que muito na Libertadores, e o Rafinha muito na Copa do Brasil. Verdade. E o Mike, né, ele chegou até a desempenhar, infelizmente, pro Palmeiras, outras funções, né? E acho que o em ano... especial na época da Libertadores, lesão do Dudu, né? Não, mas recentemente no brasileiro, ele jogando como jogador de meio campo, ou um falso ponta. Uma segunda linha. E eu acho que foi um ano muito forte do Mike, meu voto vai pro Mike. Mike é o voto do Alê, eu vou de Mike também. Um ano regular do Mike, né? Sem aquele... Não é o Cafu, mas também não é o cara que vai te atrapalhar no campeonato. Acho que o Mike jogou bem. Um ano elogiável do Mike nessa temporada e, como você disse, em algumas funções. Vamos para os zagueiros. Zagueiro a gente colocou muita opção e, inclusive, para a turma que está no YouTube, vai ver a lista. Nós temos aí alguns destaques individuais, alguns porque fazem parte de melhores defesas do campeonato. Caso do Lemos, por exemplo, que está aí, caso do Castan, que está aí. Nós estamos falando de Atlético e Cruzeiro com um número muito baixo de gols sofridos nessa temporada. Vamos aí a alguns nomes sugeridos para essa votação. Maurício Lemos, zagueiro do Atlético. Fabrício Bruno, do Flamengo. Léo Ortiz, do Bragantino. Pegou seleção brasileira o Léo Ortiz em alguns momentos. Murilo, bastante elogiado no Palmeiras. Castan, do Cruzeiro. Beraldo, do São Paulo, que tá para ser vendido aí pro futebol europeu. São Paulo vai pegar uma grana nesse moleque. Nino, do Fluminense. Seleção brasileira. Léo Pereira, do Flamengo. Adrielson, do Botafogo. Que começo de temporada do Adrielson, hein? Chegou a pegar a seleção também em um momento de corte por lá. Foi lembrado pelo Diniz. E o Gustavo Gomes, do Palmeiras. 2 nomes, Emerson Romano.
Eu vou de Léo Ortiz do Bragantino e Gustavo Gomes do Palmeiras. Justifique. Léo Ortiz, jogador extremamente irregular, é um jogador que foi muito bem no Campeonato Brasileiro, aliás, é um zagueiro que tem uma saída de bola muito boa. E o Gustavo Gomes, por ser o xerife, o líder dessa zaga do Palmeiras, meu voto é dos dois. Ale Oliveira. Esse aí é um bom, inclusive, para explicar, né, pra turma, né? Por exemplo, o Gomes é o melhor de todos aí. Individualmente falando, tecnicamente. Eu acho que é o melhor de todos. Mas o campeonato do Murilo, o campeonato brasileiro do Murilo foi melhor pra mim. O Murilo jogou, teve um desempenho acima do Gomes nesse campeonato brasileiro, mas o Gomes é melhor. Mas eu vou votar no Murilo. E também outra explicação é o seguinte, a temporada. Se você for olhar pra temporada toda, o Beraldo e o Nino tem que ser muito considerado. Verdade. Mas muito considerado. Mas já no campeonato brasileiro, menos, né? Esse voto do Ortiz eu acho que é muito justo, porque o Ortiz vem jogando bem há algum tempo, tanto que o Flamengo fala dele, futebol internacional. Essa temporada do Ortiz ele jogou menos jogos. Por causa da lesão, ele jogou menos jogos. Então, eu não sei, viu, meu? Porque assim, o Adrielson, o primeiro turno dele foi fantástico. Fantástico, mas caiu muito. Mas caiu muito. A famosa última impressão, né? Eu vou nessa aí, acho que no conjunto da obra eu vou de Léo Ortiz também. Ortiz e Murilo, né, Ale? Isso. Tá, beleza. Eu tinha votado, já tinha anotado aqui, ó, Fabrício Bruno e Murilo. Pra mim seriam os zagueiros. O Fabrício Bruno também fez uma temporada toda muito boa. Então, juntando aqui, ó, 2 votos. Ortiz e Murilo. Ortiz, 2 votos pro Murilo. Então, Ortiz e Murilo, pra gente concordar aqui. Tivemos boas opções de zagueiro, né? Sem dúvida, pra essa temporada. Uma boa notícia. Tirando 2 gringos dessa lista, né? O Gustavo Gomes e o Lemos, nós tivemos bons nomes aí no futebol brasileiro. Vou falar uma coisa que eu não sei se eu concordo. Mas se fosse da temporada, talvez a minha seria Beraldo e Nino. Se fosse da temporada. O Nino já vem com temporadas de destaque, né? E essa temporada realmente também foi muito especial pra ele, sem dúvida alguma, se fixando na seleção brasileira. E cheio de improvisação como zagueiro do lado dele. Sim. Jogando com o André. Jogando com titular Felipe Melo. Enfim, boa. Vamos lá pro lateral esquerdo. Lateral esquerdo eu vejo mais qualidade do que na direita, entre as opções, tá? Os nomes sugeridos por nós, e vocês podem também sugerir alguma alteração nesses nomes. Juninho Capixaba, do Bragantino. Marlon, do Cruzeiro. Bastante elogiado o Marlon ao longo dessa temporada desde o começo. Piquerez, do Palmeiras, campeão brasileiro. Guilherme Arana, do Atlético. Arana retornando à seleção nessa temporada, não esteve na última convocação, mas voltou a fazer parte do elenco e chegou a ser titular. Vota aí, Ale Oliveira. O Arana pra mim é mais uma chance de exemplificar. O Arana pra mim é o melhor de todos aí. É o melhor jogador. Mas o Arana, ele ficou muito tempo inativo, né? Ficou muito tempo sem jogar. E aí ele foi retomando a confiança aos poucos, ganhando mais liberdade também no esquema do Filipão. Tanto que ele faz aquele golaço, né, de primeira, né, contra o Grêmio, bonito, meu. Golaço. E começa a... E fez um de joelho, né? Também. E começa a trabalhar mais do meio pra frente, que é realmente um ponto forte do lateral do Atlético. Mas eu acho que em termos de regularidade, até pelo fato do Arana estar voltando, eu vou de Piquerez. Piquerez, Romano. Vamos lá, analisando eles aqui. O Guilherme Arana, o primeiro turno, ele demorou muito para poder... até a readaptação da cirurgia e tudo mais. O segundo turno do Arana foi muito bom. O Marlon já foi ao contrário. Verdade. O Marlon fez um baita primeiro turno, o segundo turno do Marlon foi em baixa. O Juninho Capixaba se destacou em alguns jogos, mas o mais regular de todos é o Piquerez. Então meu voto é Piquerez. Piquerez, e vamos concordar nessa. Para mim também Piquerez, apesar de nesse recorte da lateral esquerda eu enxergar mais qualidade, né? Qualidade mais dividida entre os atletas. Para mim o Piquerez foi o mais regular, variou menos, né, durante toda a temporada.